Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao De Primeira de número 50. Olha só, o tempo passa, quase um ano de programa, mas o nosso compromisso com o telespectador de passar a melhor informação continua. Tenho aqui novamente o Marcelo Mendes, que faz a cobertura semanal do futebol amador e tem em mãos aí um prêmio que a ABCD Maior ganhou pela cobertura da Copa Amizade, que terminou nesse domingo, com o título do Sacadura Cabral. Pois é. Bom, olá, boa tarde. Fomos premiados ontem, né, senhor Antônio Brasil, pela cobertura. Esse trabalho que a gente começou ali em novembro, né, quer dizer, são pouco mais de 3 meses e é legal, né, já tem um reconhecimento, assim, é bacana, estamos todos felizes. E espero que venham mais, né? Vamos ver aí, vamos seguir na... Parabéns para você também, Marcelo, que acho que o ABCD Maior é o único jornal da região que acompanha de perto a várzea. Isso é muito importante, porque se trata de 7 cidades. Não é nenhuma, são 7, sendo que só em São Bernardo a gente tem 4 divisões pelo menos. Não é pouca coisa não. E ao lado do Marcelo a gente tem aqui o Osmar, presidente do Sacadura Cabral, o grande campeão da Copa Amizade, que diga-se, envolveu equipes de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e até São Paulo. Podemos dizer que é uma mini Libertadores do ABC, igual o Marcelo gosta de falar. Tudo bem, Osmar? Tudo bem, Antônio? Seja bem-vindo. Obrigado aí pelo convite, né? Quero agradecer vocês aí pelo espaço ao futebol amador. Como você bem disse, né? São poucos, né? Poucas pessoas, poucos órgãos que dão essa abertura. Então, agradecer mais uma vez pelo convite e parabéns pelo trabalho de vocês. O Sacadura Cabral é atual campeão da primeira divisão de Santo André, foi finalista ano passado da Copa dos Campeões, que o Marcelo também acompanhou de perto, e agora ganha mais um título também. Por que a supremacia dessa equipe em Santo André é tão grande, Osmar? Porque a gente vê que a única equipe se destaca mesmo, assim, em comparação com as demais, da própria cidade ou então da região, né? Sobressai. Na verdade, nossa equipe ela tem no seu elenco vários jogadores ex-profissionais, tá? Eles pararam de jogar o profissional e a gente conseguiu aglutinar vários deles, né? São jogadores que têm, né, boa qualidade, né? Jogadores experientes, então, e que estão com a gente já há alguns anos. Então isso faz o diferencial. Jogadores que a gente tem um grupo que já joga junto há muito tempo. Então isso faz uma diferença muito grande. Jogadores de qualidade. Em relação ao investimento da equipe, vocês têm algum patrocinador ou é aquele esquema que a gente já conhece do futebol amador, ajuda de um, de outro, do comércio do bairro, como que é? Então, na verdade, todo mundo ajuda, né? Futebol amador, você não tem assim, né, um patrocinador como tem um time profissional, né? Você tem várias pessoas ajudando, né, que você consegue aí montar um bom time com essas pessoas aí ajudando a gente. Até eu também sou diretor dos Metalúrgicos de Santo André, diretor lá também já há mais de 15 anos, e o Sindicato dos Metalúrgicos também ajuda lá através do nosso presidente, companheiro Cícero Martinha. Também ajuda a gente aí também, né, nessa caminhada aí do Sacadura, que não é fácil, só a gente sabe como é difícil você manter uma equipe, né? Fala mais um pouquinho sobre isso, já que você começou essa questão assim, das dificuldades para se manter uma equipe de futebol amador em Santo André, no ABC. Então, na verdade, o nosso time ele existe há vários anos, mas ele foi fundado dia 20 de novembro de 97. E por que dia 20 de novembro? Dia 20 de novembro? Porque é uma data que se comemora o Dia da Consciência Negra, né? E a gente fez questão de fundar nessa data porque a nossa comunidade é uma comunidade pobre, né, que é uma favela. Hoje não se fala mais favela, se fala, né, uma comunidade, né, onde está urbanizado, mas eu morei lá mais de 30 anos na favela e a gente sofria, né, muita discriminação. Então a data foi justamente isso, para que, né, todos aqueles que são diretores, as pessoas que hoje vê o Sacadura aí no estágio que está, né, lembre, né, e não esqueça da dificuldade que a gente tinha e tem hoje, né, para estar com essa equipe aí, praticamente em todos os campeonatos que disputa aí, pelo menos nos 4 finalistas a gente está. Mas com muito sofrimento, né, passamos muita discriminação. A gente começou, eu mesmo comecei, como sou um dos fundadores do clube, e comecei carregando o saco nas costas, pegando ônibus, né? Naquela época não tinha carro,
Né? A gente, depois de um tempo, a gente conseguiu caminhão para carregar a torcida. Naquela época podia, hoje não, né? Hoje não pode mais, mas naquela época era assim, era pegar o ônibus, né? Todo o pessoal da Vila mesmo, os jogadores da Vila, e a gente ia jogar amistoso, né? Então a gente começou assim. Né? Hoje, graças a Deus, a gente tem bastante pessoas que ajudam a gente e que a gente consegue aí ter um bom time aí que está sempre aí entre os melhores. Marcelo, você que acompanhou de perto a final contra o Dínamo, foi 1-0 para o Sacadura. Fala o que você viu lá, passa mais desse clima da decisão. Você que gosta muito até da torcida do Dínamo, né? Tem uma relação assim próxima por acompanhar bastante os jogos da equipe de Mauá também. Bom, fala como que foi essa final aí pro pessoal. Na verdade, o que eu gosto muito é do que o Osmar começou a dizer aqui, da relação orgânica, né? Que a Várzea tem com o indivíduo, com o local e com tudo. A minha simpatia com a torcida do Dínamo, assim como o Sacadura, é a proximidade que o público tem com esses times. O Dínamo, por exemplo, eles têm uma torcida lá que chama Ninguém Dorme, que tem lá, eu vi, são mais de 40 pessoas com o escudo do clube tatuado no braço, quer dizer, uma paixão que é inteiramente assim, gratuita e pura. Não é? Isso aí é o que me interessa. E o que eu vi muito ontem de clima lá no campo do Guaraciaba foi isso. A pureza de sentimento, de uma paixão, do que envolve a coisa do futebol como tem que ser. Não é? Quanto ao jogo, bom, eu estava falando para o Osmar aqui há pouco, foi comprometida porque campo pesado, né? Muita lama, muito barro. Eu vi um time bastante pragmático, uma oportunidade que o Sacadura teve, foi lá, finalizou e conseguiu o título, mas eu acho, como você bem sabe, para mim interessa um entorno disso, né? O que tá, porque a partida de futebol ela vai muito além de 4 linhas e tal. E ontem na Várzea, lá na final da Copa Amizade, eu vi muito isso, né? Uma catarse de sentimentos, de emoções e do que aflora, né? Nesse trabalho que eu venho fazendo já há 4 meses, né? A sério, os contos da Várzea tem muito isso, eu gostei. Queria perguntar para o Osmar como é que ele lida com essa coisa, como é que é a relação, você acabou de falar da história, né? Da fundação do Sacadura. Eu queria saber como é que é a relação hoje com o público. Porque eu tive a minha visão ontem, mas queria saber de você, que é um dos diretores, é presidente e tal. Tem essa proximidade mesmo no dia a dia? É só em dia de jogo, é em final? Fala um pouquinho disso pra gente. Não, no meu caso, eu moro na Sacadura há mais de 30 anos, né? Para ser exato, 37 anos. Então, eu estou próximo, estou no dia a dia, né? Isso não acontece com a grande maioria dos jogadores que são de fora. Mas a gente da diretoria são todos ali da Vila, né? Então, né, você, dia de jogo, fora jogo, você está ali em contato com a torcida, com os moradores, né? Então, você procura. Nós não temos tantas pessoas assim, né, com tatuado que nem o Dínamo, mas a gente tem bastante gente que acompanha o clube, né? E Várzea é assim, é amor mesmo, né? Porque você não tem, né, Várzea você não tem retorno nenhum, né? Não é igual profissional, né? Mas o pessoal lá é bastante apaixonado, a gente teve mais torcida, né? Eu me lembro aí, primeira vez que a gente foi campeão em 2002, nós fomos campeão, e no Bruno Daniel a gente levou, até hoje, foi os 2 times que levou mais torcida, né? No Bruno Daniel foi 6 mil pessoas. Então foi o Sacadura e o Rio Avante. Até agora... Quando isso? Foi em 2002. Nós fomos campeão da primeira divisão, primeiro ano, né? Então, é um negócio gostoso. Você está na comunidade, né? Está discutindo futebol. E o futebol hoje da Várzea está dando um grande exemplo aí para o profissional. Que o Marcelo viu lá, o Dínamo tinha a torcida bem maior do que a nossa, né? O pessoal acabou o jogo, o pessoal foi embora, né? Não teve nenhum problema. Enquanto a gente vê nas torcidas dos profissionais aí, né? Uma baixaria, né? O pessoal brigando, quer dizer, lá tinha mulheres, criança, né? Criança de colo, e o negócio tranquilo, né? O jogo acabou e cada um foi para sua casa, no outro dia de trabalhar, e é assim que é o pensamento nosso do Sacadura, e também eu vi lá do lado do Dínamo, lá um bom comando da sua diretoria, comandando lá os seus torcedores, e terminou tudo bem, tudo tranquilo. Legal, Osmar. Parabéns de novo aí pelo título. Continue com a gente aqui no programa. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Sacadura logo mais. Que agora o assunto, Marcelo, é o Santo André, o Ramalhão, que venceu a Itaperense por 1-0 no sábado. Bom, falando desse jeito, parece que foi mais um jogo apenas, mas não foi. A partida não terminou né? Depois dos 90 minutos, terminou antes. Por quê? A Itaperense teve 3 jogadores expulsos e aí começou a forçar a lesão para terminar o jogo antes.
para não ser goleada. Essa que é a verdade. Bom, o Marcelo pode contar melhor essa história, que ele também esteve no Bruno Daniel. Desde que o Marcelo substituiu aqui o Guilherme, ele tem pego cada bucha, como a gente gosta de falar. Conta aí, Marcelo, um pouquinho desse jogo, mais detalhes dessa história. Olha, eu tenho tido assim uma sorte absurda. Eu fui em Diadema cobrir o Água Santa, teve um dilúvio. Choveu tudo que tinha para chover aquele dia, jogo adiado, não sei o que e tudo. Achando que eu estava livre, eu fui fazer o Santo André e Itapirense no sábado, que foi assim um jogo de fazer inveja para Luiz Bunho, para Salvador. Foi absurdamente surreal o que aconteceu. Bom, falando do jogo, o Santo André foi dono do jogo enquanto teve futebol, né? Jogou com 3 meias adiantados, 2 laterais descendo, sufocou o time da Itapirense e perdeu um caminhão de gols, muitos deles por mérito do goleiro, do Adnan, velho Adnan, né? Que estava parando ali o ataque de Santo André, e isso foi até ali 4 minutos do segundo tempo, quando saiu o gol do Santo André. A partir do gol do Santo André, do Nunes, né? Gol do Nunes, teve a primeira expulsão, que eu entendo ter sido uma expulsão errada, uma coisa que depois, se você quiser, eu falo um pouco mais, aquela arrogância burra do árbitro, que para justificar um erro dele, expulsou um jogador, enfim. Mas depois, reclamação, entrada por trás, as expulsões justas, e aí começou esse cai-cai, né? O banco do Itapirense fazendo sinais, e os caras se jogando ali no campo. Até que aconteceu depois aquela coisa surreal, uma dificuldade imensa que a arbitragem tem, né? De contar de 1 a 8. O cara contou de 1 a 8, contou 1 a menos e acabou o jogo. Depois aí entrou auxiliar no campo. Não acabou, volta. Olha, mas enfim. Né? E eu acho que assim, não teve futebol. Né? O futebol teve até ali, o primeiro cai-cai foi aos 30 do segundo tempo. Enquanto teve jogo, o Santo André foi dono do jogo, mandou na partida, não teve assim maiores dificuldades para ganhar. Com apenas 7 em campo, a Itapirense ainda deveria continuar a partida, mas aí o técnico pediu para mais um jogador da equipe forçar uma lesão. Aí o juiz teve que terminar o jogo. Ele parecia uma vedete na beira do campo fazendo alceno. Eu falei, ele vai dançar, não sei que raio que ele está fazendo ali, está acontecendo alguma coisa. E de repente começou todo mundo cair. Foi bizarro. Marcelo, quem está na linha agora com a gente pode falar melhor dessa história é o Nunes, que vem sendo um dos grandes jogadores dessa campanha do Ramalhão. Muita gente ainda fala mal até hoje desse atacante, mas ele tem se doado assim, não tem o que discutir. Nunes, novamente, seja bem-vindo ao De Primeira, você já participou aqui uma vez, tudo tranquilo? Tranquilo, boa tarde a todos aí. Eu que agradeço aí mais uma vez aí, dando uma oportunidade. Legal, Nunes. Você escutou o técnico da Itapirense, o Paulo da Silva, pedindo para os jogadores forçarem uma lesão para terminar antes do jogo? Você chegou a escutar isso? Escutei, vi ele fazendo gesto também, e até mostrei pro árbitro também. O árbitro também viu ele fazendo gesto. É lamentável, né? O personal, o comandante tem uma atitude assim, tem uma postura assim. A derrota já estava ruim para eles. Então, no meu modo de ver, perdendo de 1, perdendo de 3, 4, mas com dignidade, é melhor do que fazer o que fizeram. Porque foi vergonhoso. Eu teria vergonha de estar num time desse. Aí, Marcelo, fala com o Nunes aí também. Boa tarde, Nunes. Eu queria saber de você da reação dos jogadores da Itapirense, porque o técnico parece que foi claro que ele fez uns sinais, mas o que diziam os jogadores da Itapirense para vocês em campo ali durante aquela confusão? Eles queriam toda? continuar Eles na partida? Eles queriam continuar, eles não falavam nada, enfim, o que eles te disseram? Não, na verdade, também os jogadores também não queriam continuar. O goleiro falava o tempo todo para mim, bota o seu time lá atrás, não faz mais gol não. Eu falei, mas não tem lógica de não fazer gol. Aí ele, não dá para continuar desse jeito. Eu falei, cara, vocês estão perdendo o jogo. Vocês estão brigando para não cair. Vocês têm que tentar alguma coisa, não pode ser feio, cara. Você vai manchar a carreira de vocês. Então, a gente também estava disposto a acabar o jogo ali, tanto que o jogador tinha acabado de entrar, não deu nenhum pique e sentiu o posterior, é esquisito. É muito triste, até porque esse time é da cidade do Bellini, nosso primeiro capitão lá da Copa de 58, porque imaginando o Bellini vendo tudo isso lá de cima, deve estar bem triste com essa história também. Agora, indo para o campeonato, para a Série A2 do Paulista, Nunes,
O Santo André está apenas a 1 ponto da zona de acesso, restando 4 rodadas para o fim do campeonato, que é pontos corridos, Marcelo, então não tem muito o que pensar. São 4 rodadas, ou o Ramalhão termina entre os 4 e volta para a divisão de elite, ou continua na Série A2. O próximo jogo é contra o Guarani, na quarta-feira, fora de casa, só que é em Paulínia, não é em Campinas, que o Brinco de Ouro está interditado. Aí depois, Nunes, o Santo André enfrenta o São Bento em casa, Catanduvense em casa e, por fim, o São Caetano no Anacleto Campanella. Você acredita que esse jogo contra o Guarani seja o mais difícil desses 4 que restam ainda? Todos esses 4 jogos vão ser jogos difíceis. Então, vamos pegar 3 times que vai estar ali brigando por alguma coisa e o São Caetano que provavelmente, creio que não vai estar brigando para cair, mas se as coisas caminham desse jeito, vai estar brigando para não cair. Então, são 4 jogos difíceis. Mas esse do Guarani é o mais importante porque a gente conseguindo uma vitória, a gente chega a 29 pontos e tem 2 jogos em casa, 2 confrontos. Então, creio que desses 3, esse do Guarani seja um pouco mais complicado por tudo que envolve, por tudo que vai colocar a gente numa situação não confortável, mas melhor na competição, se caso a gente vir com a vitória. Então, desses 4 jogos, eu creio que esse do Guarani vai ser o jogo mais importante e vai ser o jogo que vai definir tudo pra gente. Uhum. Hoje o Santo André tem 26 pontos. Vocês estipularam uma meta aí para subir de pontuação? Tem isso aí ou não? Não, a gente não fez estipulou essa meta não. O que a gente colocou que a gente tinha que vencer os jogos. Vencer o máximo de jogos possível. A gente não está fazendo uma campanha ruim dentro de casa. Perdemos um jogo só no campeonato todo, tivemos 2 empates ali que não estavam nos planos. Mas se a gente segue com o nosso objetivo, que era vencer os jogos em casa e somar pontos fora, a gente estaria numa situação muito melhor na competição. E de repente, no decorrer da competição, isso não foi possível, está um pouco do nosso planejamento. Mas agora as coisas estão entrando no eixo de novo, a partir da que a gente perdeu dentro de casa, a gente recuperou fora. E está tudo dentro do esperado. Uhum. Para terminar da minha parte, Nunes, eu quero saber como está o Santo André na parte física, porque é jogo quarta, domingo, pelo menos 2 vezes por semana com partidas aí, com compromissos pela Série A2 do Campeonato Paulista. Vocês estão bem? Você particularmente? Está bem fisicamente também? Eu estou bem, estou tranquilo, suportando aí os jogos aí que a gente vem pegando, principalmente os jogos às 3 horas da tarde, que a gente está pegando num calor insuportável. Mas aqui está reagindo bem, até quanto que a gente teve de jogos e conseguimos aí manter praticamente a maioria dos jogadores que começaram a competição, conseguimos manter sem nenhum tipo de lesão muscular, assim. Então eu creio que nossa equipe está bem preparada, tanto fisicamente como psicologicamente aí para chegar a esse acesso aí que já está na hora de Santo André voltar aí, aonde não deveria ter saído. Nunes, eu estava dizendo aqui do domínio que o Santo André teve o jogo todo, né, durante a partida. Muitos gols perdidos. E o gol só saiu mesmo ali no segundo tempo, 4 minutos de segundo tempo. Eu queria saber de você o que está faltando para esse gol sair antes, para sofrer um pouco menos, para acertar ali aquela última jogada. Então, eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Desde o começo da competição. O que eu coloco e sempre coloquei em todas as minhas entrevistas e conversas dentro do grupo, que a gente precisa, ali na frente, a gente precisa se ajudar um pouco mais. De repente, uma situação do companheiro está melhor colocado, tocar, porque não importa quem faça o gol, o mais importante é a vitória e o acesso. Isso vai ser bom para todo mundo. Então, eu coloco isso, mas eu vejo dificuldade nesse sentido. A gente ali na frente, às vezes, está sendo muito egoísta, né, vamos dizer assim, e estamos tentando definir. Estamos tentando, às vezes não tem como, mas a gente está tentando. Então, eu acho que a gente precisa melhorar isso lá na frente. A gente precisa um pouquinho mais companheiro e quem fizer o gol é o que menos importa. O mais importante é a vitória, 3 pontos. E se o Miller fizer o gol, se o Chico fizer o gol, se o Michel fizer o gol, o Felipe, eu vou ficar feliz porque a vitória vai vir e a gente vai alcançar os objetivos. Perfeito, Nunes. Escutamos aí o atacante do Santo André, mais do que isso, um líder da equipe do campeonato. Muito obrigado e boa sorte aí na sequência da Série A2 do Campeonato Paulista, Nunes.
Eu te agradeço aí pela oportunidade, espero voltar a falar de novo aí, com acesso vai ser melhor ainda. Legal, legal. Abração, Nunes. Osmar, o time do Sacadura Cabral tem alguns ex-atletas do Santo André, né? Eu lembro do Fábio Reis, por exemplo, né? Que jogou com vocês, não sei se ele continua lá ainda. O Fábio Reis foi campeão com a gente na primeira divisão de 2013, né? Uhum. Agora ele não está mais com a gente não, mas ele já tinha jogado antes também, né? E no ano passado ele foi campeão com a gente. Inclusive aí, até você falou com o Nunes aí do Santo André, até se ele estiver aí vendo a gente, falar para ele que a gente tem um jogador que jogou junto com ele e com o Michel, que é o Renato Souza, né? Já atuaram junto. Né? Deve conhecer o Souza, muito bom jogador. Atacante? Meia, joga de meia. Atuaram juntos no Ramalhão mesmo? Então, eles atuaram junto, agora eu não me lembro qual time, acho que foi no time do interior aqui, não me lembro qual time agora exatamente, mas já jogaram juntos já. Pena que o Nunes não tá mais na linha. E ainda sobre a Série A2 do Campeonato Paulista, o Marcelo, o São Caetano empatou com o São José em 0-0. O São José é a lanterninha da competição, tá praticamente rebaixado. Mas o Azulão tá querendo brincar também com essa história de rebaixamento de novo, tá apenas 1 ponto acima da zona de rebaixamento da Série A2 do Campeonato Paulista. Quem te viu, quem te vê em São Caetano. Que maravilha, como diria o outro. Bom, enfim, e pra gente completar o futebol profissional, vamos falar um pouquinho sobre o São Bernardo, que encerrou a participação na Série 1 do Campeonato Paulista e goleou o Oeste por 5-2, mas está eliminado da competição. Entrou na rodada fora já de qualquer chance de disputa por título ou uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, Marcelo, vai ter aquela remontagem básica de uma equipe pequena, infelizmente. Vários jogadores com contrato no fim. Muito se fala do volante Edson, que está conversando com o Corinthians, mas o São Bernardo não vai ganhar nada com essa negociação, porque o contrato dele está no fim com o Tigre. Ou seja, ele vai embora para o Corinthians de graça. É o que eu falei aqui umas semanas atrás. O calendário do Brasil é absurdo, é ridículo, é patético você ver o que as outras equipes, fora desse meandro aí dos 5, 6%, do que aparece na mídia, de que tem um calendário, um período que dá para projetar. Eu acho que não tem muito o que ser feito nesse caso. O clube tem 3, 4 meses para trabalhar, um jogo fortuito aí na Copa do Brasil, que também não dá para pensar em muita coisa, e depois vem essa penumbra aí, né? Que é a Copa Paulista, que é um campeonato inexpressivo. É o sol de Oslo, né? São 6 meses de claridade, 6 meses de um escuro absurdo, onde não acontece nada, aí vai repetição, é mais do mesmo, não tem... assim, muito do que ser dito. Quando a gente chegar em novembro de 14, aí vai reunir os jogadores, vão entrar no pico, entrar arrebentando no Campeonato Paulista ali no começo, depois vai ter é mais do mesmo. Assim, infelizmente, não há o que ser feito enquanto não mudar esse calendário. Eu concordo. Espero que urgentemente aí entenda a necessidade de haver ligas, né? Para que esses clubes se mantenham na atividade, mantenham trabalhando. Porque não é só essa questão, sai um monte de jogador desempregado mesmo, né? Isso. Um monte de jogador desempregado, que vai ficar 3, 4 meses aí sem ter como trabalhar, como ganhar sua vida. É triste, viu? É um negócio chato. Legal, vamos para a reta final do nosso programa agora, voltar a falar com o Osmar. Quais são os planos agora do Sacadura? Quais são os próximos campeonatos que vocês vão disputar, Osmar? Fala aí pro pessoal. Tá todo mundo curioso para saber quando começa a primeira divisão de Santo André também. Então, eu só queria lembrar aqui da Copa Amizade o seguinte, nós fomos convidados, porque a Copa Amizade são times convidados, né? Que são administrados pelo Tchaca, que é o presidente da Liga de Mauá. Um abraço para o Tchaca. Isso. E o Zezão aqui de Santo André. Então são as pessoas responsáveis para convidar as equipes, né? Até agradecer eles aí pela organização, né? Uma Copa que já vem há 18 anos, né? E uma organização que dá exemplo aí para muitos campeonatos aí de algumas ligas que a gente vê, né? E desses 18 anos, o Sacadura tem 5, né? São 6 vezes que a gente foi para a final e nós somos pentacampeão, né? Então é importante deixar registrado aí, né, que nós fomos agora para o 5º ano, né, não consecutivo. Fomos campeão 2008, 2009, 2010 a gente foi vice-campeão, campeão 2011, 2012 e agora 2014. Né? Então, o campeonato da primeira divisão, ele está para começar agora na segunda semana, praticamente na segunda semana de abril. Né? Um campeonato que tem também 24 equipes, é um campeonato que
embora o Sacadura esteja aí né, sempre entre os finalistas, mas é um campeonato que tem, né, vários times de nível, né, praticamente iguais, né? Nós temos aí, podemos falar alguns aqui, né, o Guaraciaba, Alvinegro, Quarto Centenário, Vila Sá, né, Jardim Utinga, Cidade de São Jorge, né? A gente tem vários times ali que são times de tradição, né, e times que com excelentes jogadores também, e que sempre estão aí chegando aí também nas quartas de finais, semifinais e finais também. Uhum. Vai lá, Marcelo. Eu queria saber de como você... Porque eu acabei de dizer aqui da indecência que é o calendário para o futebol profissional, para clubes que não estão naquele hall dos grandes. Naquele hall dos grandes. Ao contrário disso daí, na Várzea você tem calendário para o ano inteiro. Né? O Sacadura Cabral trabalha o ano inteiro. Ou não. Eu queria saber como é que você lida com isso. Como é que vocês projetam o ano de Sacadura? Terminou agora a Copa Amizade, vem a primeira. Divisão em Santo André. Depois da primeira, ali para o fim do ano, o que tem para fazer? Como é que vocês organizam isso, Osmar? Então, na verdade, geralmente tem Copas, né? Além por exemplo, a gente disputou uma Copa Santo André, que ela está acontecendo nos sábados, aos sábados à tarde. Né? A gente acabou, como é uma Copa que a gente chama de tiro curto, que é mata, não é nem mata-mata, é mata, né? Perdeu, tá fora. Então a gente perdeu aí pro Ourinhos de 1-0 e acabamos saindo fora, né? Uma Copa que afinal vai ser no Bruno Daniel. Então a gente também estava com expectativa aí de chegar. E é um time da terceira divisão que tirou a gente. Então, quer dizer, você vê que, né, nem sempre, né, você tem o melhor jogador e você tem o melhor resultado. Pois é. Né? Mas a gente, quando termina o campeonato, né, o esporte ele dá uma parada, né? O campeonato da primeira divisão, ele dá uma parada. Às vezes tem Uniligas, aí a gente, tudo aquilo que aparece que a gente está em condições de disputar, a gente disputa. Tem Uniligas, TV+, Copa dos Campeões, que nem você falou muito bem aqui, né? Mas aí, o clube, ele não para, porque nós temos categoria pré-mirim, mirim, infantil e juvenil. E temos o veterano, que fomos campeão ano passado também. Então, ano passado nós fomos campeão do pré-mirim, que é a primeira categoria que se joga, né? O mirim, a segunda categoria, fomos campeão o esporte e o veterano. Né? Então a gente está, né, trabalhando o ano inteiro, independente de qual categoria que disputa, mas a gente está trabalhando, né, o ano inteiro, a gente não fica parado. Isso aí. É incrível, né? É uma fórmula assim tão simples de fazer as coisas darem certo. Eu não entendo como é que o futebol dito profissional e não sei o quê, desse maldito padrão FIFA, não consegue fazer isso. Eu quero dar um exemplo rapidinho disso que o Osmar falou. Você pega uma liga que nem na Inglaterra, a Inglaterra tem lá a Carling Cup, que reúne quase 200 clubes. Os caras conseguem jogar o ano inteiro, tem time da 8ª divisão. Todo mundo consegue. Você falou trabalhar. bem, 8ª divisão. Lá tem pelo menos 8 divisões. Mas e as 8 conseguem trabalhar o ano inteiro? É um absurdo. É um absurdo o que acontece no calendário do futebol brasileiro. É patético isso. Eu não me conformo. Bom, daria vontade de continuar aqui mais 30 minutos, 1 hora, mas nosso tempo está estourando. Osmar, muito obrigado pela sua participação. Fica à vontade aqui. Aposto que você voltará outras vezes, porque nossa cobertura da Várzea é muito forte. Nem viu? o sol cobre melhor a Várzea, a cabeça é maior. É isso aí. Antônio e Marcelo, eu queria, né, agradecer mais uma vez a vocês, né, porque a gente tem poucos órgãos, né, que acompanham aí e que dá espaço ao futebol amador. Então a gente, como clube, né, como presidente do clube, eu não poderia deixar de valorizar vocês pelo trabalho que vocês fazem, e um trabalho muito bem feito. Certo? O Marcelo lá, ontem, por exemplo, estava lá pisando no barro igual a gente. Opa! Né? Então, quer dizer, você cria assim, uma certa, né, cria uma certa amizade e você coloca as pessoas que estão, que às vezes, né, para aquele que não acompanha, às vezes acha que o pessoal só fica lá, né, arzinho condicionado, né, então lá no estúdio, mas não vê que né, o repórter está lá, pisando no barro, acompanhando lá as comunidades, enfrentando chuva, que nem estava ontem. Então eu queria parabenizar vocês, aí, o Antônio, o Marcelo e toda a equipe de vocês, né, do ABCD Maior, né, por esse espaço aí que vocês dão para o futebol amador, chamado amador, mas
se você for ver alguns exemplos aí, eu acho que o Amador ele está um pouquinho acima da gente. Quem sabe de ar-condicionado aqui é ele. Ele conhece a história do ar-condicionado. Quem conhece a redação da ABCD Maior sabe que não é bem assim, não. Quer deixar sua última mensagem, Marcelo? Eu quero agradecer ao Osmar pela disponibilidade dele vir aqui. Ontem a gente conversou rapidamente ali no meio da festa e ele veio. Queria agradecer a ele, queria mandar um abraço para o Tchaka, lá em Mauá. Queria agradecer a organização da Copa Amizade pelo reconhecimento do trabalho. E dizer que agora a gente segue o bonde aí, né? A gente vai conseguir trabalhar o ano inteiro, diferente do que a gente vê aí na tal da Série A. Eu quero que a Série A vá para o inferno. Eu vou aproveitar aqui e resgatar algo que eu e o Guilherme sempre fazemos, que são os abraços. Então eu queria mandar um abraço aqui para a Silvia, que trabalha na clínica IOCB, lá de São Paulo, que sempre acompanha o nosso De Primeira. São algumas coisas inexplicáveis, pessoas de fora do ABC acompanham o nosso programa. E também para Thaís Seguesse, que é minha companheira aí, tá sempre junto comigo, traz mais felicidade para os meus dias. É isso aí, Marcelo, tem que resgatar esses abraços aí, pô. Eu tô fazendo isso pelo Gui. O Gui que tá voltando, hein? Atenção, pessoal, vocês que gostam do Guilherme, logo mais o Gui tá de volta no De Primeira aí também. Eu vou esperar mais umas 2 semanas para ver se eu posso mandar o mesmo abraço que... Enfim, segue aí. Na próxima semana. Falou, pessoal, um abração. Continue acompanhando o De Primeira aí. Falou.